Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do 28 de março ao 3 de abril. Ai meu Deus, seus maravilhosos, não sei nem o que fazer. Vamos lá, é muita coisa. Primeiro, estou aqui toda maquiada porque eu não passo mais maquiagem, né? Nunca passei, de vez em quando passava pra gravar um vídeo, porque, né, ai, deixa eu passar. Mas cheguei num ponto, principalmente agora morando no campo, que, nossa, que preguiça. Mas estou toda maquiada por quê? Porque eu passei essa manhã debulhando em lágrimas. Sim, vou contar depois por quê. Tá muito pesado, né? Tá muito puxada a energia, deu uma tristeza, baixou... aqui contando pra vocês, né? Vamos abrir, porque vocês sabem que eu não consigo ser fachada, apesar de eu ser muito reservada, não falar muito da minha vida pessoal, porque eu não gosto mesmo, mas eu gosto de estar aberta e vulnerável aqui com vocês, que não é só porque eu sou astróloga e passo as coisas que eu sou tipo um ser, que nem minha amiga falou, nossa, mas é porque você é muito autossuficiente. Gente, eu não sou autossuficiente, né, e tal. Pareço, mas não sou. Ninguém é. Mas enfim, muito triste, assim, muito baixou, assim, essa lua cheia, tudo, essas coisas, tudo que eu falei semana passada. E pior é que o clima me pega, eu faço o clima, e durante a semana eu esqueço, né, nem penso, eu penso mais na minha astrologia pessoal, que tá tudo assim, e eu acabo esquecendo a coletiva, né. E aí, essa semana inteira, vendo várias coisas internas, e hoje desabou tudo, e eu, tão raro eu chorar, gente, tão raro, não porque eu seja fria, mas é porque não, né, com uma maturidade, não sinto essa necessidade, mas hoje, aí eu tava com uma cara, falei, não, vamos passar uma make, que ninguém merece. Enfim, e aí, pra piorar, eu fui inventar de ler os comentários de vocês daquele vídeo lá de 2 semanas atrás que eu pedi o confete. Meu Deus, tô respondendo um a um, viu? Você vai chegar a sua hora, eu tô lá, acho que eu já li uns 100 ou 200, tem 700. E eu vou ler todos, porque eu tô ficando muito emocionada, eu literalmente saio lágrimas dos meus olhos com alguns dos comentários de vocês não sabem a diferença que tá fazendo pra mim ter esse acesso, porque eu falo, né, eu tô aqui na frente de uma câmera estática, e o meu trabalho, a minha vida tem impacto na vida das pessoas, senão as coisas não fazem sentido. E às vezes quando a gente tá aqui, a coisa vai perdendo sentido, sabe? Então, às vezes dá um desânimo. Daí tá maravilhoso. Só agradecer, só agradecer. Se você deixou um comentário lá, eu com certeza vou escrever alguma coisa pra você. Outra coisa, Gaia chegou na minha vida, lembra, a cachorrinha chegou, eu coloquei lá no Instagram uma fotinho dela, estamos muito bem, muito felizes, em período de adaptação, né, que Gaia é a cachorra de rua, e é uma cachorra bem selvagem. Meu sonho sempre foi ter um cachorro selvagem, cachorro que é cachorro. Sempre gostei da ideia de ter um cachorro não humano, né? Eu não sou muito daquela pessoa que quer ter o cachorrinho aqui no colinho, não é o meu rolê, né? Eu gosto de cachorro assim que brinca com os outros cachorros, que fica cheio de lama, ela passeia comigo, ela lambe a bosta de vaca, aí ela vem me lamber. A gente já tá super próximo, está muito gostoso. Eu raramente tiro foto, porque normalmente quando eu saio pra fazer as caminhadas eu não tô com um celular nem nada, mas eu vou tentar fazer uns coisinhas com ela por aí e mostrar pra vocês que ela é muito queridona. Muito bem, e eu prometi e vou cumprir que eu ia começar esse clima falando o trecho de um livro que eu li, que eu super recomendo. Não é um livro de astrologia, e é o que eu sempre falo, assim. Pessoal, astrologia é maravilhoso, mas astrologia é diagnóstico, astrologia é raio-x, tá? Como assim? Se eu vou no médico e eu tô com a perna quebrada, ele vai tirar um raio-x e vai falar assim, ó, Tiffany, você tá com a perna quebrada, a tua perna tem, ó, músculos, ela tem isso, ela tem aquilo, e a gente tem aqui um osso quebrado. O que a gente precisa fazer é endireitar esse osso aqui. Legal, vamos pôr uma tala? Muito bom. Astrologia é a mesma coisa, astrologia é raio-x, ó, você é feito disso, daquilo, você pode usar isso dessa forma, daquela forma, cada pessoa usa o músculo, tem um tipo de músculo diferente, né, um formato, umas pessoas são mais molinhas, outras são mais durinhas, enfim, cada um é de um jeitinho, né, mas a essência, vocês veem, é a mesma do corpo humano, por exemplo, a mesma coisa, todo mundo tem os planetas, cada um tem o planeta num signo, num rolê, fazendo os negócios, mas todo mundo é basicamente a mesma coisa, no esqueleto, né? E quando a gente vai num astrólogo, quando a gente começa a estudar astrologia, ela é um diagnóstico, ela não é uma religião, ela não é uma fonte de sabedoria que transcende. Então, como assim? Ela serve para você perceber aonde as coisas podem não estar fluindo muito bem.
Então daí você pega essa ferramenta e vai em direção a outros objetivos com o autoconhecimento. Então, ficar só apegado, tem gente que pega a astrologia, pega aquilo como se fosse uma religião, né? Só tudo é astrologia. Não é, gente, não pode. Eu sou astróloga e não só, no começo a gente é assim, mas depois muda. Então, o livro que eu li, que eu adorei, super fácil de ler. Eu li acho que em 1 dia e meio. Eu leio bastante, né? Então sou meio, não sou muito referência. É o meu Kindle. Eu raramente uso Kindle. Eu sou muito mais dos livros físicos. Outra coisa, os meus vídeos vão continuar sem edição. Não sei quem comentou nos comentários lá, essa é super autêntica e tal. Essa é a ideia, gente. Caseirão, isso aqui sou eu, não tem edição, não dá tempo. A ideia é continuar isso aqui. Eu sou uma pessoa que por acaso tem seguidores no YouTube. Isso nunca foi o meu objetivo, ser youtuber, né? Ser famosa, ser nada disso. Então eu quero que continue sendo assim. Então aqui é tudo assim, ó, acontecendo ao vivo. Então, esse livro chama A Sabedoria da Natureza e é do Roberto Otsu. O, T de tatu, S de sapo, U de unicórnio. Então, ele fala assim, essa é uma historinha antiga, assim, né, um conto antigo, enfim, uma fábula. E eu adoro esse conto e fala muito sobre aquela coisa do bom. Isso é bom ou ruim? Quando o pessoal vem no astrólogo pergunta, né? Mas meu mapa é bom ou ruim? E aí eu sempre tento explicar, amor, ele não tem bom ou ruim. Esse negócio de bom ou ruim é sempre muito relativo. Uma coisa que é ruim agora pode se tornar bom ali no futuro e vice-versa. Então ela explica bem legal esse ponto. E quando eu tento recontar qualquer história, gente, é um desastre. Piada, então, eu sou aquele tipo de pessoa que fala, tem uma piada boa pra você. É assim, o cavalo depois falou, eu esqueço. Não sei se vocês sabem, mas a lua no seu mapa astral, tudo aquilo que a gente sabe, né? Lua, emoção, blá blá blá, não é o ponto aqui, mas lua fala de memória, tá? Então, pessoas que têm a lua em peixes, como eu, têm muita dificuldade com memória, reter memória. Por exemplo, comparado ao pessoal de lua em câncer, né, que retém toda a memória. Vamos lá. Uma antiga história ilustra o conceito de que tudo é bom. Nossa, comecei péssimo, vamos de novo. Uma antiga história ilustra o conceito de que tudo é bom e ruim ao mesmo tempo. Certa vez, um velho sábio perdeu seu cavalo. Quando souberam disso, os amigos da redondeza foram visitá-los e disseram: puxa, que coisa ruim, não? Você perdeu seu cavalo. O velho sorriu e respondeu: perder o cavalo é uma coisa ruim, mas pode ser uma coisa boa. Os vizinhos ficaram surpresos com a resposta e por dentro pensaram: como assim? Ele acaba de perder o cavalo e diz que é uma coisa boa? Sem entender nada, concluíram: ele deve ter perdido o juízo. Passado um tempo, seu cavalo retornou e veio acompanhado de um cavalo selvagem, que encontrou pelo caminho. Ao saberem do fato, os amigos foram ao encontro do velho e disseram felizes: olha só que coisa boa, agora você tem 2 cavalos. E o velho disse: sim, é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim. Os vizinhos acharam o velho esquisito. É a minha cara ser julgada pelas coisas que eu falo. Super te entendo, velho. Ele tinha 2 cavalos e mesmo assim considerava que era uma coisa ruim. Que sujeito estranho. Um dia, o filho do velho quis domar o cavalo selvagem. Mas, como o animal era chucro, o rapaz foi derrubado da sela e quebrou a perna. Solidários, os vizinhos foram consolar o velho. Que lástima! Coisas ruins acontecem, né? Mas o pai do rapaz estava tranquilo e disse: isso é ruim, mas também é uma coisa boa. Os vizinhos se entreolharam com surpresa. Seu filho quebra a perna e ele diz que é uma coisa boa? Que falta de sensibilidade, pensaram. Naquela época, o país estava em conflito com o território vizinho e de repente estoura uma guerra. Com isso, todos os jovens da aldeia foram convocados para a frente de batalha, exceto os que fossem deficientes ou estivessem feridos. O filho do velho, que estava com a perna quebrada, foi dispensado. Os amigos do velho foram felicitá-lo. Seu filho não foi para a guerra, que sorte! E o velho, como das outras vezes, respondeu: sim, isso é bom, mas também é uma coisa ruim. Então, pessoal, é maravilhosa essa história, fantástica. E é bem isso, sabe? Não existe uma coisa que é inerentemente boa por si só ou simplesmente só ruim. E esse livro é fantástico porque ele usa o exemplo assim... Ai, chega!
da natureza, né? De como a natureza pode nos dar várias lições só de observar. Eu tenho me conectado muito com essa abordagem. Isso sempre foi muito forte para mim, mas eu me aproximei bastante do taoísmo recentemente, tenho lido bastante coisa, né? Eu tenho falado muito comigo exatamente porque eu estou morando na natureza. E a natureza, ela tem as respostas pra gente nesse momento. Como eu disse pra vocês no começo, né? Eu tô bastante chateada com a situação coletiva, também com a minha situação individual. Tenho me sentido um pouco sozinha, não posso ver minha família, não vejo meus amigos. Amo ficar sozinha, sou muito resiliente, mas tem momentos que a gente fica bastante triste e tá tudo bem, sabe? A gente porque a gente não tá vendo nenhuma melhora. Tanto que eu ia falar aqui, né, o clima astrológico pra vocês de hoje. A gente vai olhar o contexto, mas não adianta, porque o pano de fundo total, que é essa quadratura de Saturno-Urano e as configurações que se alinharam no ano passado, lembra que eu falei, no 21 de dezembro, Júpiter e Saturno vão se encontrar em Aquário? Quando isso acontece, não é nem bom nem ruim, é que vai ter que ter uma grande mudança, mas é uma grande mudança. Lembra que eu falava que era um ciclo de 200 anos? E aí a gente pensa assim, 200 anos é tanto tempo, é uma coisa tão grande, e vai ter que ter uma mudança tão profunda, e para isso acontecer, parece que a gente vai ter que passar por essa pandemia por muito tempo. Então o que não consola não, como eu tenho convivido com isso, real assim, um dia de cada vez. Eu tô tendo que me desapegar de várias expectativas de mim mesma. Mesmo o curso de astrologia que eu tô fazendo, eu tive que tirar um pouco o pé do acelerador, porque várias coisas aconteceram aqui ao redor, né? Tô com umas obras que tiveram que ser feitas agora, a cachorra, enfim. E fora isso, a energia do momento, né? A energia do momento nos pede muito mais um acolhimento, um recolhimento. Aqui minha cidade agora tá entrando em lockdown completo, absoluto. Então eu acho que o universo está pedindo pra gente introspecção, busca de significado. O que a gente tá vivendo é sério mesmo, sabe? Eu sei que fez um ano, né? E a mudança ainda é tão profunda que a gente só vai entender isso depois, sabe? E é tão louco isso sendo astróloga, porque a gente tem uma visão que quem não entende de astrologia não tem, assim, que realmente é uma mudança completa de paradigmas, e às vezes a gente tem que fazer é que nem obra, né? Assim, às vezes você tem que demolir uma casa para poder construir outra. Agora, eu continuo falando, já falei várias vezes aqui pra vocês, né? Eu não consigo imaginar passar por tudo isso sem uma espiritualidade. Porque eu conheço muita gente que não tem tantos recursos, mas por ter uma grande espiritualidade no sentido de ter fé, achar que tá aqui para evoluir, conseguir ser resiliente nas situações, ver o melhor de tudo que tá acontecendo, por mais que a gente sofre, que a gente chora, porque todo mundo em algum ponto tá passando por uma dificuldade, né? Mas as pessoas que têm uma espiritualidade, elas têm uma rocha, né? Que elas sabem que elas estão aqui para evoluir, e as situações vão trazer esses desafios. Porque eu conheço gente que tem muitas condições, que tem, né, tudo cuidado, assim, né, e não tem uma gratidão por aquilo, não tem um apreço, só tá focando no negativo, reclamando. O legal é a gente, assim, desabafar às vezes, mas não reclamar. Porque o reclamar, ele só piora as situações. Eu sei que às vezes dá vontade, né? Eu hoje de manhã, quando eu tava chorando, liguei pra minha mãe, porque eu ligo pra minha mãe, né? Eu falo com a minha mãe. Quando eu quero desabafar, eu falo com a minha mãe. E eu falei, mãe, eu quero reclamar, eu quero desabafar, eu quero chorar. E aí comecei, né? Então às vezes a gente precisa, mas a coisa diária da reclamação pode ser muito danosa. Muito bem, então vamos entender o contexto geral. A gente tá se aproximando dessa lua cheia. Saiu o Trabalhando com as Luas semana ontem. Eu nem sei, gente. Eu postei ontem, hoje é sexta. Então saiu quinta. E isso aqui tá saindo no sábado, já nem sei quando que é cada coisa que acontece. Pra falar dessa lua cheia em Libra, que vai acontecer no domingo, no dia 28. Mas ela já tá assim, ó, total, né? Eu comentei muito, assiste lá, tá bem legal. Eu comentei bastante sobre essa questão da lua, da especificidade dela.
E semana passada também já falei bastante, porque é a configuração que tá operando a semana toda passada e a semana toda que vem, tá? Assim, como eu sempre falo que é uma montanha-russa, né? Todos os aspectos astrológicos, eles não são assim, eles são assim, tá? Vêm, ficam exatos e se afastam. Então, o contexto de feridas, de dor, olha aí, a gente chorando, mexeu muito, tá mexendo muito nas nossas questões, cada um de um jeito. E lembra que eu falei que poderia vir através das palavras dos outros, através da comunicação. Então, o contexto da lua cheia, que fica exata às 3h48 da tarde do horário de Brasília, no domingo, né? É todo esse contexto que já está se formando durante a semana toda. Várias feridas que precisam ser resgatadas, que precisam ser olhadas para ser curadas. Então, surgem situações que são gatilhos para cavucar questões mais profundas. Então, não percam tempo na superfície das situações e já vão para a profundeza, né? Tá, legal, fiquei chateada com essa pessoa, por quê? Aí você vai, desce ali e começa a buscar. É minha autoestima? É a minha rejeição? Eu sinto rejeitada? Qual que é o lance, né? Então essa lua vai chamar para essas questões, lembrando que Áries e Libra é o eixo dos relacionamentos, é o eu e o outro, né? Então as questões de relacionar, não é só namoro, não. Tô falando tudo que é interpessoal. Então a gente tem esse pano de fundo aí dessa lua super, 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 super intensa. Muito bem. Então, o que tem fora isso na semana rolando junto com, né? A quadratura de Saturno e Urano que eu falo que é o grande pano de fundo. Gente, eu tô assim meio chocada e meio assustada. Real, assim, vou abrir o coração aqui com vocês. Eu sempre tento ser equânime aqui, né? Eu sempre tento não passar desespero, chateação. Pra que a gente já tá vivendo um negócio horrível, pra que eu vou inflamar mais a mente de vocês, certo? Então é sempre esse o meu objetivo aqui no clima astrológico. Só que pensando que, continuo afirmando, março é o mês mais tranquilo do ano e a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo, a gente tem que se preparar pra junho e julho, tá? Se preparem porque não tem muito jeito. É o que tem programado, isso lá no manual tá lá explicado ponto a ponto, no meu planner eu também mostro direitinho as datas onde as coisas vão estar mais tensas e tal. A gente vai ter que se preparar pra segurar a onda emocional, tá? Eu não sei se vai ser pandemia, se vai ser vírus, se vai ser impeachment, o que vai ser, né? Porque a astrologia é coletiva, ela não é do Brasil. Para falar só do Brasil, a gente tem que olhar o coletivo e no mapa do Brasil, tá? E aí tem o mapa nosso, individual. Temos esses três, é um funilzinho assim, tá? Então, o bicho vai pegar aí para junho e julho, então a gente tem que estar preparado, já aviso, tá? Não entrem em pânico, mas estejam preparados. Então esse pano de fundo tá em todos os climas astrológicos de 2021 inteiro. Aí vem a lua cheia, que tá, né, nesse ápice aí na semana toda. Ela vai se estender pela semana toda, porque daí ela mingua, né? Ela começa a minguar. Muito bem. O que a gente tem muito também é nebulosidade. O Mercúrio em Peixes tá deixando a gente muito desfocado. E aí a gente ele tá em conjunção com o Netuno no dia... Até o fim dessa semana ele ainda tá em conjunção e... Ó, no dia da lua cheia, ele já tá muito próximo. Então, assim, domingo, segunda, terça, névoa pra todo lugar. Eu falando com minhas amigas, gente, não existe foco. Nunca nem vi. Tá difícil, assim, tipo, pegar uma tarefa e focar. Muito diferente do que eu tava sentindo, comentei já antes, né, quando tava tudo em aquário. Mas, não vai demorar muito, ele vai entrar em Áries. Então existe luz no fim do túnel para essa energia que é a partir da semana que vem, dia 4, 5 de abril. Muito bem. A Vênus continua em Áries e tá fazendo um sextil aproximativo para Marte, o que é muito bom para a semana toda e continua, tá? Até meados de abril. Isso é muito bom, por exemplo, se a gente vai ter a polaridade Sol e Lua buscando as feridas no eixo da relação, que é Áries e Libra, buguei. Se a gente vai enfrentar esse conflito, mas Vênus e Marte estão fazendo um aspecto positivo nas próximas semanas, né? Eles vão estar conversando muito bem,
nas próximas semanas, até o meio de abril. Então, tudo que a gente cavucar num sentido interpessoal pode ter uma resolução positiva no equilíbrio do yin e yang, da nossa energia masculina e feminina interna. Todo mundo tem esse masculino e feminino. Então, cavuquem agora e a coisa tende a se ajeitar, tá? Principalmente no campo das relações. Existe luz no fim do túnel e dá pra ajeitar. O Marte continua... e a Vênus segue em Áries, tá? Tá em Áries lá, ó. E o Marte logo entra em Áries. Aí a gente vai ter a Lua Nova em Áries no dia 11. Super forte, né? Aí tudo vai estar em Áries. Vai dar uma boa mudada nessa energia de nebulosidade pisciana. Por quê? O Marte tá em Gêmeos, continua, né? Por um tempo ainda. Só que ele tá em quadratura para Netuno. Dia 9 de abril é o ápice dessa configuração. E isso é total a nebulosidade, porque a gente estava na quadratura Mercúrio, Marte, Netuno, né? Brigando. Então, comunicação, expressão, tudo nebuloso. Então, a gente continua, né? Mais uma semana, 10 dias. Mas o foco aqui é o quê? Espiritualidade, intuição, deixar fluir. Tentar colocar a faca na caveira pontualmente agora não tá 100%. Na Lua Nova em Áries, a coisa vai estar já mais deslanchada, tá? Porque daí Marte já vai ter encontrado Netuno e vai estar tudo em Áries, Mercúrio vai ter saído de Áries, então a partir do dia 11 a gente vai sentir a coisa pegar fogo mais, assim, no sentido ariano, né? De movimento e coragem. Mas por enquanto... Se quiser descansar, descansa. Se precisar ouvir uma música, ouve. Quer relaxar, relaxa. Porque não tem um foco no ar, sabe? Faz o que precisa ser feito, o mínimo possível, mas o foco vai estar difícil. Então é isso. E o Marte continua fazendo esse trígono aí para Saturno e Júpiter bastante forte, expandindo todas as questões aquarianas. E aí eu disse, mas Tivani, isso não seria uma coisa boa? De novo, a historinha do moço explica que, em teoria, um trígono é uma coisa boa, só que o universo tá precisando mexer com a gente tá indo no caminho errado como humanidade, né? Então, ele tá expandindo alguma coisa que a gente não tem visão, porque a gente é, desse tamanhinho, tá? E o cosmos, o plano evolutivo, o plano divino, seja lá o que você acredita, tá olhando pra gente falando... Vocês já viram quando os pais veem o filho escalando, por exemplo, aqui, né, a prateleira? O pai vai lá e arranca a criança dali, deveria, né? Com uma força, né? Põe a criança de canto assim, a criança, eu queria subir, chora. Mas o pai sabe que a criança não tem visão e nem precisa explicar, só não pode, né? Então parece que a humanidade tá nessa. Tipo assim, vai doer, vou te arrancar de lá, mas é pro seu bem. Então, o que a gente tá passando, de alguma forma, vai ter que sair alguma coisa positiva disso. Sempre sai, tá? É horrível, mas sempre sai. É uma bosta. Tenho que ficar explicando, né? É uma bosta, mas vai sair. E é legal, assim, legal não, é louco pensar que, como astróloga, quando eu vi essa configuração que a gente tava, eu tô falando muito sobre isso porque isso tá, assim, muito escancarado, né? Tá muito difícil. Eu tô conversando com todo mundo, tá todo mundo meio deprê, tá todo mundo chateado, tá todo mundo desconcertado, porque a gente tem muito o que fazer, não tem pra onde ir, tá muito inseguro, né? Então por isso que eu tô falando bastante sobre isso, né? Mas quando a gente tem perdi o foco, nem... A pessoa tá falando do clima astrológico do foco, eu esqueci o que eu ia falar. É isso. A gente tem merda, né? A pessoa tem a lua em peixes e que não colabora. Enfim, não era tão importante, então. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ter essa compreensão e esse acolhimento e essa percepção de que a gente tem que fazer o nosso trabalho interno. Não tem outro jeito. A gente tem que olhar pra dentro. A gente não tem muito controle agora do que tá acontecendo. E é muito triste pelas pessoas que estão partindo. Mas se serve de conforto ou não sei, né? Eu gosto muito da coisa
No budismo a gente fala muito, né? Não existe vida e nem morte, na verdade, né? Quando a gente olha no plano mais profundo, eu não acredito que ninguém vai embora sem querer, porque eu também acredito que ninguém nasce sem querer ao acaso, tá? Só nasce quem tem que nascer e só morre quem tem que morrer. Eu digo isso de experiência própria. Quando meu pai morreu, não sei se algumas pessoas já sabem, né? Foi uma história bem trágica. Eu tinha 3 anos de idade, foi em fevereiro de 87, o meu pai, ele teve um infarto, fez uma cirurgia, foi se recuperar, começou a se recuperar, ficou bem. Quando foi fim de agosto, começo de setembro, a minha avó, mãe dele, morreu de doença normal, assim, né? E aí ele tava no enterro dela, fazendo velório à noite, enfim, no processo, né, que ia ser de manhã o enterro. E aí ele foi resolver umas coisas no carro, foi atravessar e foi atropelado e morreu. Morreu. Então, parece assim, né, que ele só teve uma extensão, 6 meses ali, né? E isso me deixa muito com essa certeza, assim. E essa certeza, ela faz eu não ter tanto medo. Quanto mais medo da morte a gente tem, na verdade a gente tem medo da vida. Tem um livro maravilhoso do Alexander Lowen, que eu tô olhando ele agora, chama Medo da Vida. Que as pessoas que têm muito medo da morte, no fundo, o que elas mais têm é medo de viver. Então a gente, lógico, né, gente, eu tô aqui tentando falar sobre uma coisa super difícil que é o tabu, a gente tá vendo tanta gente perder, tanta gente, eu já perdi muitas pessoas, e eu sei como isso é difícil, mas eu acho que todo mundo tem o seu horáriozinho, sabe? Na minha opinião, ninguém vai por acaso, então talvez, né, as pessoas que estão partindo agora, e provavelmente vocês conhecem alguém que infelizmente foi... se serve de conforto no coração, né? Essa pessoa estava programado para ela ir agora, né? Nesse processo kármico coletivo de desencarnes. E no budismo fala isso, né? Acho que era disso que eu estava falando antes, que não existe nem vida e nem morte, no sentido do que, como a gente acredita num contínuo, né? Que você já teve tantas vidas, você simplesmente surge e volta, e surge, é como se fossem mergulhos, né? E aqui tudo é muito passageiro, por isso que a gente tem que sempre viver com bastante intensidade, com bastante entrega, com abertura, com vulnerabilidade. Eu acho que essa história minha do meu pai, de ter perdido ele tão nova, que eu não tenho memória dele, foi a coisa que mais, na verdade, me marcou num sentido positivo, de nunca perder uma oportunidade, nunca deixar pra amanhã. Por exemplo, se eu morresse agora, tá tudo resolvido, sabe? Tipo assim, eu não deixei de falar nada pra ninguém, eu não deixei de fazer nada que eu queria, eu falei que amava todo mundo, eu tento resolver tudo com todo mundo, no pontual ali, sabe? Briguei, resolvi, não vou ficar assim, ai, não vou falar com ela. Sabe, quando a morte, ela nos coloca assim muito com a vida, né? Então a gente tem que honrar essas pessoas que estão partindo agora, ao viver nossa vida com mais pureza, intensidade, abertura e visão, sabe? É assim que, né, na constelação familiar é muito isso, assim. A gente honra os mortos, né, da nossa família, não ao simplesmente ficar só sofrendo por eles e olhando por eles no passado, mas ao viver a vida deles através de nós, né? Porque nós somos a história de toda a nossa ancestralidade. Então, quando a gente vive intensamente, pleno, completo, inteiro, aberto para evoluir, a gente, na verdade, está honrando todo esse nosso passado, todas as pessoas que se sacrificaram por nós, que fizeram coisas por nós, mesmo quando elas não sabiam nem que a gente ia existir aqui na frente, né? Então é isso. Um clima astrológico bem complexo. A pessoa chora a manhã toda e vem aqui deixar vocês deprimidos. Ai, seus lindos. Olha, obrigada pelos comentários. Vou acabar de lê-los durante a semana. Tô guardando aos pouquinhos pra ir me dando um up na vida, viu? Fiquem bem, tá? Fiquem bem e estamos juntos. Até o próximo clima astrológico.